Queridos irmãos, essa é a nossa segunda mensagem da série Promessas de Deus para Dias Difíceis. É uma série que nós iniciamos no domingo passado, no primeiro domingo de setembro. E nós falamos na semana passada sobre a promessa de prover, que a palavra do Senhor nos dá promessas sobre nossa provisão. E meditamos no Evangelho de Marcos a respeito disso. E hoje nós queremos dar sequência nessa série, falando sobre uma nova promessa. E eu quero começar, mais uma vez, orando com você. Eu confesso que eu fui muito tocado, assim, né? Toda mensagem é especial para mim, eu fico comentando lá em casa. E algumas tocam em certas áreas, assim, certos pontos, né? E eu fui muito tocado por Deus nessa mensagem. E eu peço ao Senhor que você também seja, e que nós tenhamos um tempo aqui especial na presença do Senhor, um Deus que livra a nossa mente, o nosso coração, um Deus que é capaz de transformar, de curar, e eu tenho certeza que Ele pode fazer isso na sua vida. Feche seus olhos. Pai Santo, nos colocamos, Senhor, humildemente na Tua presença, para mais uma vez meditarmos sobre a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Pai, para que o nosso coração, ele receba a palavra do Senhor aqui essa noite. Nós te agradecemos por esse tempo aqui. Nós nos colocamos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu acabei cometendo uma grande falha aqui nesse período, que eu não agradeci os visitantes, né? E por mais que eu não tenha recebido hoje um bilhetinho da primeira vez, mas eu sei que tem uma visitante de primeira vez aqui, domingo, que é a nossa irmã Kessia. Ela é filha da nossa querida irmã Genesi. E a Kessia, na verdade, é de casa, porque toda terça-feira ela tem estado aí nas reuniões de oração. Mas a gente está muito feliz pela sua presença aqui, tá, Kessia? Gente, os jovens aí, ó, se a Kessia sair daqui sem um abraço de todos vocês, arrumou briga comigo, tá? Obrigado, Kessia, pela tua presença. Deus abençoe você, sua casa, sua semana, tá bom? Irmãos, durante o ano de 2020, no ápice, né, da pandemia, todos nós lembramos bem, dia 15 de março de 2020, o dia fatídico, né? Tudo se fechou, a gente lembra bem desse processo, e eu sempre conto essa história. Eu compartilho desse ano, porque foi um ano muito especial para mim, porque nesse período eu me envolvi com um ministério onde a gente foi apoiar os moradores de rua aqui na cidade de Macaé, especialmente no ano de 2020, porque eu aproveitei que parou tudo, né? A gente ficava em casa ali, então toda manhã eu acordava cedo, ia servir o café da manhã para os moradores de rua e depois dava a minha corridinha do dia e voltava para casa. Feliz. Mas o que me chamou a atenção e que às vezes passa batido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quando está tudo normal acontecendo, é que naquele período onde tudo fechou, naquele período onde as lojas fecharam e eles ficaram sem ter mesmo para onde ir, de fato, justamente por ter um ponto na cidade onde ali dava uma alimentação para eles diariamente, eles se concentraram ali na praça, na Veríssimo de Melo, né? E aí, a primeira reação que eu tive foi me assustar com a quantidade de moradores de rua na nossa cidade. Isso me chamou muito a atenção, porque a gente costuma ver um bocado ali, um bocado aqui, né? Mas quando a gente olha um número batendo 80, 100 pessoas, né? Assim, numa manhã normal de semana, tiveram mais de 100 pessoas. E você fala, nossa, né? Pessoas assim, que estão aí espalhadas. E eu sempre servia, e a gente tinha uma devocional com eles. Nesse curto tempo que a gente tinha, todas as manhãs, eu ficava assim, pensando e imaginando que histórias eles teriam vivido para levá-los àquela situação, né? Que situações eles passaram até chegar naquele estado. Um morador de rua, uma pessoa que não tem bem para onde ir, né? Não tem bem, tem um canto, algum local que eles
se abrigam provisoriamente, passam um tempo, alguns são andarilhos. A verdade é que a gente olhava assim para eles, né? E quando a gente olha no nosso dia a dia, o que nós vemos, né, são homens e mulheres mal cuidados, não é isso? Sujos na maioria das vezes, daqueles que a sociedade faz questão de rejeitar. Essa é a grande verdade, quando a gente esbarra com eles, né? Quando a gente entra num banheiro público e se depara, né, com algum deles utilizando, quando a gente tem num transporte público, é sempre visível, né, a rejeição que existe, e pelos motivos óbvios, né, pelo estado, pela forma como está, pelo cheiro, muitas vezes. Pois bem, meus irmãos, os dias foram passando ali e eu tive o privilégio de, a cada dia, ir conhecendo, ir ganhando a confiança, e a gente vai conhecendo todo mundo pelo nome, e depois, aos poucos, eu fui ouvindo cada uma das histórias, irmãos. Foi um ano riquíssimo nesse sentido. E essas manhãs eram interessantes porque a cada história você ia ouvindo, né? E entendendo um pouco o que se passava na cabeça daquele ser humano, daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, para chegar ali. Mas naquele cenário, meus irmãos, a última palavra que cabia no dicionário daquelas pessoas era paz. A última palavra que eles viviam, de fato, era paz. E nessa nossa segunda mensagem, eu quero tratar com vocês sobre paz. A promessa que eu queria tratar hoje com vocês, nessas promessas de Deus para dias difíceis, é promessa de paz. E a Bíblia, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é repleta de promessas de paz. Quando nós olhamos para o livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 26, verso 3, diz lá: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Filipenses 4:7 diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo fala sobre uma paz que existe, e que essa paz que existe, vem do Senhor, ela excede todo o entendimento. Ou seja, a razão não consegue entender, e essa paz existe. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 27, diz: enquanto Jesus se preparava para a crucificação, ele diz essa frase, ele nos promete a paz. Leia comigo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus estava dizendo essas palavras justamente no período quando ele estava prestes a partir, mas dizendo que não nos deixaria sozinhos. Pois bem, assim como outras palavras que a gente encontra em idiomas diferentes dos nossos, é muito comum que certos sentimentos, principalmente sentimentos, eles sejam expressos em línguas diferentes de diversas formas. E na nossa língua, às vezes, a gente traduz por um nome só. Um grande exemplo disso é a palavra paz, por exemplo. Quando a gente olha no grego, a palavra paz, ou seja, que na nossa Bíblia está traduzida como paz, como essa palavrinha, no grego ela se apresenta de 5 diferentes formas. Ela se apresenta com 5 nomes diferentes. Então, cada uma tem uma nuance, cada uma explica um pouco qual o significado dessa paz. E quando a gente olha a palavra paz, nesse texto aqui que Jesus utilizou, é a palavra mais próxima daquela conhecida do hebraico, shalom, que é a paz mais plena, sabe? Que é aquela paz que é uma paz que abençoa a pessoa. Fala assim, ó, não é apenas uma paz comum, assim, um sentimento de paz, mas é a ausência de conflitos, é um estado de bem-estar, é um desejo de prosperidade, saúde, segurança. Então, por isso, o judeu, né, ele dá muito valor quando ele chega no local e cumprimenta a pessoa com o shalom.
Essa mesma paz foi a paz que Jesus nos prometeu. Essa paz completa, essa paz ampla, essa paz que muito vai além do que um momento, um estado bom, tranquilo de vida, né? Ela é mais profunda. Mas será que isso é possível, considerando os dias difíceis que nós temos vivido? Será que essa paz, ela acontece considerando o nosso cotidiano comum, gente? Quando a gente acorda e começa a ler as notícias, começa a ouvir os barulhos pelas ruas, começa a receber as demandas do trabalho, começa a tocar a nossa vida normal, a carga de estudos, a carga de afazeres. Será que é possível viver essa paz? Eu não sei, meu irmão, como você se encontra aqui hoje, qual o estado do teu coração, como está a tua vida hoje. Mas eu quero começar essa mensagem fazendo uma afirmação muito clara, que Jesus é o maior interessado em promover essa paz plena para o seu coração. Jesus é o maior interessado em promover essa plena paz para você. E eu quero que você pegue essa promessa, antes de nós começarmos a trabalhar no texto que eu quero meditar com vocês hoje, e é mais uma vez no Evangelho de Marcos. Nós lemos na semana passada o Evangelho de Marcos, capítulo 6, e agora a gente vai puxar um capítulo anterior, Marcos, no capítulo 5, e nós vamos ler o verso de 1 a 20, Marcos 5, de 1 a 20, ele também está no slide aí, você pode me acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Essa passagem é belíssima, né? E a gente lê essa história, e quantas lições, irmãos, nós podemos tirar daqui. Ela fala sobre um homem que não tinha nome para nós aqui, e como ele é tratado na Bíblia. Ele é tratado na Bíblia como o endemoniado Gerazeno. É isso,
quando a gente quer se referir a esse homem durante toda a história bíblica. Os evangelistas que retrataram essa história o trataram desse jeito. Quem é aquele homem? É o endemoniado, Gerazeno. Pois bem, um homem que vivia atormentado por espíritos imundos. Um desses homens que a sociedade faz questão de rejeitar. Um desses homens que a sociedade não tem o menor desejo de ter contato. Mal cuidado, um homem sujo, um homem que vivia na casa dos mortos, um homem que vivia pelos sepulcros, uma espécie de homem das catacumbas. Era esse homem. A história não detalha para nós como aquele homem foi parar ali. Certamente a mesma curiosidade que eu tinha durante a praça, nós, quando olhamos para esse homem aqui, também podemos ter. Que história levou aquele homem para aquele lugar? A gente não sabe muito bem os processos que levaram a esse homem nessa condição tão miserável, mas o que sabemos é que Jesus chegou pelo mar e esse homem logo o avistou e foi ao encontro de Jesus. Ou seja, muito provavelmente esses sepulcros que foram narrados aqui, eles eram cavernas escavadas nas encostas à beira-mar, e certamente por causa da chuva, por causa do tempo ruim, e aquele homem excluído na sociedade, literalmente era um homem marginalizado, um homem que vivia à margem da sociedade, nos sepulcros, nos locais onde ele podia se abrigar, se esconder ali de frio e de vento, e ainda mais próximo ao mar. Nós lemos que a sua possessão tornava esse homem inquieto. Ele era um homem sem paz, ele vagava entre esses túmulos, subia e descia os montes, ele andava de dia e de noite, ele gritava e, mais ainda, ele se cortava com pedras. Imagina esse cenário. Além disso, diz que esse homem tinha uma força sobre-humana, que as pessoas que tentaram contê-lo não tiveram êxito. Ele arrebentava correntes, ele arrebentava algemas, e ninguém conseguia controlar aquele homem, nenhum grupo de pessoas conseguia controlar. Mas o que torna esse contexto ainda mais assustador é um fato interessante, que não está tão claro aqui, mas é essa parte dos Gesarenos, essa região na parte oriental da Galileia. Inclusive alguns falam sobre uma outra cidade, que é a cidade de Gadara, mas não muda o contexto, que é justamente na mesma parte oriental da Galileia, era considerada pelos judeus um local detestável. Os judeus não queriam ter contatos. Por quê? Porque ali vivia uma multidão mista, não eram de judeus, simplesmente. Eles adoravam uma série de cultos pagãos, e adivinha qual era a maior oferta que aquele pessoal usava nos seus cultos pagãos? Era um porco, um animal considerado imundo pelos judeus, um animal considerado impuro. E nos lembremos ainda que, quando eles chegaram nesse local, a história, um pouco atrás, quando a gente volta um pouco atrás na história, a gente vai ver que essa chegada também não foi tão pacífica assim. Esse barquinho chegando, a gente imagina os discípulos chegando ali, está tudo bem, mas não foi bem assim a história. Se você voltar na sua Bíblia aí e der uma olhada no capítulo 4, você vai ver o que aconteceu na noite dessa viagem. Os discípulos fizeram uma viagem, passando de um lado para o outro, com um barco, e nessa viagem eles tiveram a tal tempestade, muito forte, vocês devem se lembrar disso. Uma tempestade muito forte sacudia o barco de um lado para o outro. Jesus dormia tranquilo lá no fundo do barco. Os discípulos chegaram: Jesus, como é que é isso, Jesus? A gente está quase morrendo aqui e você está dormindo aí tranquilo, como é que é isso, Jesus então se levanta, dá uma ordem para o mar, as águas se acalmam. Ou seja, os discípulos, quando chegaram naquele lugar, depois de uma noite tensa, uma noite onde eles viram a morte de perto, sacudidos pelas ondas do mar, com um sono atrasado, extremamente cansados, e eles aportam numa terra que eles consideravam imunda,
cheia de porcos, num povo excluído, num local cheio de sepulcros e recebidos por um endemoniado. Esse era o contexto. Esse é o contexto dessa passagem. Pois bem, repare que nessa chegada, uma cena chama atenção, né? Porque, de uma forma curiosa e até emocionante, aquele homem que lutava com espíritos imundos, ele logo no verso 6 e 7, de longe ele avista e reconhece e sabe quem é Jesus. Ele vai correndo até Jesus e não apenas chega até ele, não chega para atacar, ele se prostra e se coloca diante de Jesus. E alguns comentaristas afirmam até que provavelmente aquele homem passava por um momento de descanso dos demônios, porque quando ele avista, ele sente a presença de Deus. É como se a presença de Deus chegasse naquele lugar, ele fosse e durante um instante livre, se prostrasse diante do Senhor. Nesse ínterim, os demônios novamente se levantassem e falassem assim: o que você vem fazer aqui? Por que você veio perturbar a gente? Por que você vem atormentar a nossa vida? Foi essa a pergunta que aquela legião de demônios fez. E é interessante pensar que os demônios que viviam atormentando a vida daquele homem, justamente não suportavam a ideia de serem atormentados. Interessante isso, né? Por fim, esses espíritos imundos, que eles chamam de legião, né? E legião, irmãos, só para ficar claro, era o nome de grupos dentro do exército romano. É um grupo de 5.000 soldados. Então, na verdade, não significa que eram 5.000 demônios, mas o fato é que eram muitos. E eles estavam, quando ele pergunta o nome dele, ele fala assim: somos muitos aqui, é uma legião de demônios. E quando a gente olha esse número, é gigantesco. Por quê? Porque essa manada, onde eles pediram autorização para ir e eles foram, era nada mais do que 2.000 porcos. Então, esse número de espíritos imundos era um grande número que estava naquele homem. E a próxima cena, no verso 15, é o ápice daquele que conheceu de perto o poder de Jesus. Olha que interessante. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Leia comigo como ele estava: assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E aqui eu quero destacar com vocês a primeira lição do nosso texto de hoje. E eu quero que você pegue isso para você, meu irmão e minha irmã. Quando Jesus fala às tempestades, sejam elas externas ou sejam elas internas, elas se tornam em plena paz. Quando Jesus soltou a sua voz naquele mar agitado, aquela tempestade sentou. Quando Jesus soltou a sua voz para aquele homem atormentado, a paz se fez ali também. Portanto, meu irmão, eu não sei que desafios talvez você viva hoje, que paz você precisa provar, seja ela externa, seja ela na sua família, seja ela no seu entorno, seja ela no seu trabalho, seja como for, talvez uma paz que você precise interna. Talvez o seu coração viva inquieto, talvez você seja uma pessoa atormentada, talvez você precise se livrar e viva há tanto tempo acorrentado pelos grilhões que atormentam a sua vida. Quando Jesus fala, as tempestades, elas se tornam em plena paz. Assim como aquele jovem Gesareno, você talvez se sinta preso, como que vivendo entre os túmulos da dor, vivendo entre os túmulos da tristeza, do desespero, onde talvez você pense que ninguém é capaz de te ajudar de forma profunda. Tamanha quantidade de problemas que você carrega no seu coração, tamanha grandeza que você sinta isso dentro de você. Ou mais ainda, você fala assim: ninguém é capaz de fazer isso, não existe terapeuta que vai solucionar, não existe conselho que vai alcançar, é muito tempo, já são muitos anos.
Eu tenho uma notícia boa para você aqui essa noite. É que Jesus, Ele não está indiferente à sua tempestade. Jesus não está indiferente à sua tempestade, meus irmãos. E digo mais ainda, quando Jesus fala, as forças visíveis ou invisíveis obedecem a sua voz. Quando Jesus fala, o mal bate em retirada. Quando Jesus fala, a esperança é restaurada. Quando Jesus fala, não existe tempestade grande demais que Ele não possa acalmar. Quando Jesus fala, toda e qualquer tempestade, seja ela externa no teu contexto de vida, ou seja no teu coração, na tua alma, se torna plena paz, meu irmão. Já parou para pensar no contraste dessa cena? O mesmo mar, veja bem, que horas antes, tempestuoso, agressivo, queria tragar os discípulos de Jesus, acabou engolindo os porcos, que estavam possuídos de demônios. Mais ainda, um outro contraste é que o homem, que horas antes vivia atormentado, andando inquieto, de dia e de noite, ferindo a si mesmo com pedras, agora estava descansando, calmamente assentado, com roupas novas, em pleno juízo. Irmãos, eu não consigo não admirar essa grandeza de Jesus. Quando Jesus fala, meu irmão, tudo muda. Tudo muda. Quando Jesus fala, tudo muda. Ele não apenas acalma o mar, mas também acalma a alma. Quando Jesus fala, a paz plena chega. Ele não apenas expulsa demônio, mas também restaura a dignidade. Ele não apenas manda embora espíritos imundos, mas Ele dá uma nova vida. E Ele quer te dar uma nova vida, meu irmão e minha irmã. O mesmo Jesus que acalmou a tempestade e libertou aquele homem, é o Senhor que está disposto a acalmar a tempestade do teu coração, que é capaz de libertar a sua alma das prisões, do medo, da culpa e do pecado. Mas a história ainda não termina aqui. A Bíblia nos conta que mais tarde, Jesus entrou de volta no barco. E o interessante é que aquele jovem, que agora estava livre, estava descansando. As pessoas não suportavam ainda a ideia de ficar próximo a ele. Talvez imaginando que aquilo pudesse, quando Jesus virasse as costas, acontecer tudo de novo, né? Diz a palavra que eles expulsaram ele. Aqui, aproveita que você está bem e vai para outra cidade, vai para outra terra, segue teu caminho, meu amigo. E esse jovem, ele tenta chegar e embarcar com Jesus. Isso está lá no verso 18, 19. E qual foi a resposta de Jesus? Diz assim, Jesus disse para ele: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, o que aquele homem se tornou, irmãos? Ele se tornou o primeiro missionário que não era judeu, registrado na Bíblia. Esse homem provavelmente foi o primeiro missionário judeu, não judeu convertido. E aqui a gente chega na segunda lição de hoje. A paz que recebemos do Senhor, ela precisa ser levada a outros. A paz, essa paz, quando nós recebemos do Senhor, ela naturalmente vai ser levada a outros, ela precisa ser levada a outros. Esse homem, ele saiu a pregar pelas cidades. Quando fala Decápolis, né? É Deca, 10, polis, cidades, né? Então eram grupos de cidades, organização romana, né? Ou seja, aquelas cidades todas no entorno, ele saiu a pregar, ele saiu a contar seu testemunho, ele saiu a levar essa paz para outras pessoas. E o encontro com aquele homem gerazeno não foi apenas uma libertação pessoal. A paz que ele experimentou, ela teve um impacto tão grande na vida dele,
que ela não podia ser contida. Quando Jesus libertou aquele homem, ele apenas não restaurou a sua sanidade e a sua dignidade. Jesus também deu um propósito de vida para aquele homem. Jesus deu uma missão para aquele homem, ser um proclamador daquilo que Jesus pode fazer no coração de uma pessoa, ser um anunciador das boas novas do Evangelho na vida de outras pessoas. Jesus sabia que o testemunho daquele homem tinha um potencial enorme. E quando a gente olha as histórias de Jesus, a gente vê que muitos milagres que ele praticou, o que ele falava para a pessoa? Não conta para ninguém. Em vários dos milagres que ele realizou, ele falou assim, não conta para ninguém. E desse ele fez o contrário. Não vai, volta para tua casa, dá o teu testemunho. Jesus sabia bem o que aquele homem poderia resultar, levando bênção, levando a palavra de Deus para as outras pessoas. Aquele que antes era temido e evitado pela sociedade, se tornou, quem diria, um mensageiro da graça. Em vez de viver escondido entre os sepulcros, ele agora caminhava entre as cidades, testemunhando o que Deus tinha feito na vida dele. E isso ensina que a paz que Jesus nos dá não deve ser apenas para o nosso conforto pessoal. Essa paz que Jesus nos concede é uma paz que precisa seguir adiante. A paz que Jesus promove na vida de uma pessoa e acaba capacitando o próximo também a ser um agente de mudança na vida de outros. Eu não sei, meu irmão, como você chegou aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta bem sincera. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui para me ajudar. Você deseja viver essa paz? Será que você chegou hoje aqui, você precisa viver essa paz? A paz que Jesus oferece é muito além de uma ausência de conflitos. Assim como o homem que nós acabamos de ler, você também hoje pode estar vivendo entre sepulcros. Talvez você viva sepulcros emocionais na sua vida. Talvez você esteja se sentindo preso a muitas tempestades internas, se sinta talvez rejeitado, se sinta talvez perdido, se sinta talvez atormentado. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, um dos nomes que Jesus recebeu na palavra do Senhor é Príncipe da Paz. Jesus é o Príncipe da Paz e Ele não está distante de você. Mais ainda, Ele se faz presente aqui hoje e Ele deseja promover essa paz no seu coração. Talvez você esteja lutando com ansiedades, talvez você esteja lutando com situações que roubem essa sua paz, situações que parecem incontroláveis, situações que talvez são pressões que você tenha vivido, externas, que você esteja vivendo. Mas lembre-se, Jesus é o maior interessado em promover essa plena paz para você. Se você crê nisso, diga amém. Ele tem o poder de falar a essa tempestade. E nós vimos aqui que quando Jesus fala, a tempestade do seu coração ou da sua vida, ela se torna plena paz, meu irmão e minha irmã. Quando Jesus fala, as tempestades, elas se tornam plena paz. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção e eu quero convidar para que você se coloque de pé, dizendo justamente isso, que é a paz do Senhor quem governa, essa transformação acontece, e esse lugar é no Senhor.